Jennifer Gomes, 11 anos. Cauã Peixoto, 12 anos. Cauã Ribeiro, 11 anos. Cauê dos Santos, 12 anos. Agatha Félix, 8 anos. Kathleen Gomes, 5 anos. João Pedro, 14 anos. Antes desse vídeo começar, eu quero que vocês entendam que em nenhum momento desse vídeo eu vou estar defendendo bandidos. Eu vou estar defendendo organizações criminosas, ok? O que eu vou estar falando nesse vídeo é o que está acontecendo e porque 7 crianças foram mortas em menos de um ano no Rio de Janeiro. Bom, meu nome é Fernanda, para início de conversa. O que eu vou estar falando aqui é sobre as características em comum dessas 7 crianças. Que a mais velha delas tinha 14 anos, que é o João Pedro. A última criança que foi morta no Rio de Janeiro. O João Pedro estava dentro da casa dele. Eu vou dar um pouco mais de atenção para esse caso, já que é o mais recente. Ele foi morto numa operação policial. Foi levado da casa dele e os familiares do João Pedro só encontraram ele no dia seguinte no ML, assim, em vida. Bom, as características em comum dessas crianças são que elas são pretas, pobres e faveladas. As características em comum dessas crianças é que elas viraram estatística. Elas viraram apenas números. Esqueceram que essas crianças tinham família, tinham sonhos, tinham anseios, que elas poderiam crescer, virar pessoas de bem, virar pessoas maravilhosas. E eu acho que vocês estão esquecendo que essas crianças não foram mortas por balas de bandidos. Ou pelo menos não se sabe. Mas em alguns casos aqui as crianças foram mortas em operações policiais. Por balas de policiais, por armas de policiais. Vocês entendem isso? Essas crianças foram mortas perto da casa delas, no lugar que elas moravam, no lugar que elas conheciam. Por quem precisava e quem devia proteger elas. Elas não foram mortas por quem é do mal. Elas foram mortas por cidadãos de bem. E tem casos mais antigos que eu não vou dar ressalva aqui no vídeo, mas vocês devem lembrar que um carro no Rio de Janeiro foi atingido por mais de 80 tiros, que uma vereadora foi morta e até agora não acharam seu assassino. E todas essas pessoas, todas essas crianças eram negras. Nesse vídeo eu não vou falar só dessas crianças mortas ou sobre a violência. Nesse vídeo eu quero que vocês entendam o que acontece com o negro e pobre no Brasil. O negro e o pobre, quando ele nasce com uma coisa bem visível, bem aqui no meio do peito, que é um alvo. O alvo das balas perdidas. Porque 99% das balas perdidas encontram alguém. E essa pessoa geralmente é negra e pobre. Você sabe por quê? Porque você não consegue imaginar policiais entrando numa zona sul e atirando do filho de uma pessoa de classe média alta, saindo do seu prédio com o corpo dele e sumindo, e os familiares dessa criança só encontrarem ela no dia seguinte. Você não consegue imaginar isso.
Você não consegue imaginar um jovem de 17, 18 anos que está no último ano do ensino médio ou no primeiro ano de faculdade sendo chamado de traficante. Não consegue. Ele é chamado de jovem estudante acusado de tráfico de drogas. Mas um jovem de 14 é chamado de traficante que vendia drogas. Sem possibilidade de julgamento. Sem possibilidade desse jovem ser julgado da forma correta. Ele automaticamente vira um traficante. Ele automaticamente vira um ladrão. Ele automaticamente vira uma pessoa ruim. Mas quem mora num prédio, quem tem um pouquinho mais disso aqui, ó, é um jovem estudante. Mas as pessoas que moram na favela são automaticamente traficantes. O que eu quero ressaltar aqui é uma coisa muito preocupante aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil é um dos países que mais tem miscigenação no mundo. Nós somos um país que recebe todo mundo de braços abertos. Ou seja, ninguém aqui no Brasil é 100% branco. Eu não tô querendo falar que vocês brancos são negros, calma lá. Mas o que eu quero que vocês entendam é que todo mundo aqui no Brasil tem uma raiz que não é branca. Mas vocês insistem em ser racistas. E o que eu quero que vocês entendam é que vocês não tinham motivo nenhum para ser racistas, principalmente aqui no Brasil. Mas, infelizmente, o Brasil é um dos países mais racistas que existem. Nós somos um país racista. Nós somos um país que mata negros. Falamos que os negros são minoria e nós não somos minoria. Somos mais de 51% da população brasileira. Mas você não acha estranho quando você frequenta um lugar que não tem nenhuma pessoa negra? Num país com mais de 51% da população brasileira, você não acha estranho que no seu escritório só tenha pessoas brancas? Sendo que a população negra tem capacidade de estar no mesmo patamar que você, mas ela não está porque nosso país é racista. Mesmo que a pessoa negra tenha capacidade, ela não vai estar no mesmo patamar que você porque nosso país é racista. Nós negros somos mortos todos os dias. A carne negra ainda é a carne mais barata do mercado. Nós ainda somos vistos como nós éramos vistos há 500 anos atrás. Como nada. Se isso não é preocupante para você, você tem um grande problema. Mas isso é preocupante para mim. Nós somos a carne que mais morre no Brasil. O Brasil mata crianças, mata adolescentes, mata jovens. No Brasil, se confunde um guarda-chuva com um fuzil. No Brasil, você dá 80 tiros de advertência num carro de família. E se fosse um carro de uma família branca? Eles já não teriam prendido os culpados porque os culpados não estão presos. Se fosse seu filho que tivesse morrido. Olha a idade dessas crianças. Essas crianças tinham sonhos, essas crianças tinham família.
Essas crianças, elas não nasceram num lugar que elas tinham paz. Essas crianças nasceram no meio de uma guerra. No meio de uma guerra. Elas não iam no parque todo final de semana. Elas não iam na praia de Copacabana para se divertir. Elas não conheciam a paz. Elas não conheciam, tipo, não ir dormir com barulho de tiro. Mas essas crianças ainda tinham família, essas crianças ainda tinham sonhos, essas crianças ainda podiam crescer. Quando eu olho para o caso dessas crianças, fica cada vez mais difícil falar que a favela vai vencer, que a favela vive. Porque isso não é a favela ela vivendo, isso é a favela morrendo. A cada dia que passa a favela morre. Eu não tô culpando só os policiais, eu tô culpando tudo. Eu culpo você também por não ver problema nisso. A partir do momento que você não vê problema nesses casos, você deve parar e pensar, mano, por que eu não tô vendo problema nisso? Por que eu não problematizo isso? E quando nós negros falamos, vocês falam que nós estamos com vitimismo. Que o racismo não existe mais. Como você me fala que o racismo não existe mais, sendo que 7 crianças foram mortas no Rio de Janeiro em menos de um ano? O racismo é algo recente. O racismo ainda é algo que deve ser lutado. O racismo é algo que deve ser combatido. Não é vitimismo, não é mimimi. O Twitter se mobilizou. Ai, meu Deus, por minha gata. Vou pegar ela. O Twitter se mobilizou por conta do caso Bel para meninas. Eu não tô falando que não é preocupante, porque é preocupante sim. Só que eu queria que vocês se mobilizassem para questionar, combater com a mesma velocidade esses casos aqui. Eu não tô falando que não é preocupante o que tá acontecendo com a Bel, não tô falando mesmo. Mas tenham a mesma velocidade, tenham a mesma vontade de justiça em lutar contra esses casos aqui. Esses casos esquecidos. Essas estatísticas esquecidas. Enquanto nós, negros, somos apenas estatística, ou Wendy. Desculpa, gente. Enquanto nós, negros, somos apenas estatísticas, vocês lutam por pessoas que estão num patamar igual ao de vocês. Não tô falando que não é pra lutar por elas também. Mas eu quero que vocês lutem com a mesma força que vocês estão lutando por Abel. Lutem pelo João Pedro, lutem pela Agatha, lutem pela Jennifer, lutem pelo Cauã. Com a mesma velocidade que vocês estão lutando pela Bel. Lutem com a mesma velocidade para combater o racismo. Lutem com essa mesma velocidade para ver o que acontece. Se a gente parar, pensar e lutar com a mesma velocidade que a gente tá lutando nos últimos dias, mano, muita coisa muda. Muita coisa muda. Vocês têm que entender o que acontece para eu estar falando tudo isso. A preocupação que eu tenho. Quando eu li o caso do João Pedro, eu quis chorar. Enquanto eu tô falando isso, eu quero chorar. Porque, mano, podia ser meu sobrinho, podia ser meu filho, podia ser meu irmão. Vocês têm que entender a gravidade desses casos.
Vocês têm que entender por que nós lutamos. Nós lutamos por conta disso, por conta da violência que aflige nós, pessoas negras. O Brasil é um dos países que mais mata negro no mundo, velho. Entendam o que acontece. Sai um pouco da sua bolha social. Vocês têm que sair dessa bolha social porque, mano, isso acontece todo dia. Essas crianças ainda tiveram notícia, mas quantas crianças negras morrem, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil inteiro. E ninguém fala nada, ninguém faz nada. Faz mais de 2, 3 anos que mataram Marielle Franco e não acharam os assassinos dela até agora. Até agora. Mataram 2 pessoas naquela noite e ninguém viu nada. Vocês acham que os assassinos dessas crianças estão presas? Estão presos? Vocês acham? Vocês acham que eles vão ser presos? Não, não vão. Mano, quando o crime acontece com a gente, ninguém liga. Se hoje eu saísse com menos de meia, com um pacotinho, assim, de maconha, eu ia ser presa. Mas você, pessoinha que estuda no Mackenzie, estuda numa metodista da vida, você acha que você vai preso? Você acha que você branco vai preso? Se eu andar sem meu RG, mano, eu tenho medo de andar com meu celular. E não é por conta de assalto, não. Se eu andar sem meu RG, vão pensar que eu sou bandida. Você não tem essa preocupação, né? Mano, rolou uma foto um tempo atrás que o pessoal tava se questionando por que a quantidade de documentos que um cara perdeu os documentos do celular dele e a pessoa tava procurando ele. Era um garoto negro, eu não lembro se era em São Paulo ou no Rio, ou em outro lugar do Brasil, eu realmente não lembro. E se pôs a questão, por que ele anda com tantos documentos? E até com a notinha da compra do celular. Sabe por quê? Porque se ele for parado pela polícia, a polícia vai questionar. Você é negro? Como que você tem um celular tão bom? O negro, ele não pode ter coisa boa, porque senão ele roubou, né? Ele é questionado, Ele... Porra, velho, como que você conseguiu isso? O policial pergunta. Mas ele não pergunta pra você. Isso é quando você é parado pela polícia. Você acha que eu não tenho medo de andar sozinha na rua? E não só pela violência? Há um tempo atrás eu tinha uma mania muito feia, não, que não anda sem RG, que andar sem meu RG. Aí uma amiga minha me parou e falou: Fernanda, pelo amor de Deus, começa a andar com RG. Porque se você for parada pela polícia, você vai presa. Mano, ter que ouvir da sua mãe pra você tomar cuidado quando você tá indo pra escola.
é que se por acaso algum policial te parar, você tem que parar, responder com muito. Não tô falando que você tem que voltar com a educação, nunca. Responder sim, senhor, não, senhor. Mostrar suas mãos. Se ele pedir pra você abrir sua mochila, você tem que abrir sua mochila. Não é fácil. Tem que ouvir dos seus amigos se você... Quando você foi questionada por um policial, quando você estava indo pro seu cursinho, isso é normal, não é fácil. Que isso já aconteceu com eles, não é fácil. Mano, droga. Cara, você tem que ouvir isso no Brasil. Não é fácil. Desculpa, gente, minha gata tá dando um alívio cômico no vídeo. Você, por anos, ter vergonha do seu cabelo, da sua pele, não é fácil. Ouvi uma professora que, eu já ouvi isso, que o corte pintar da cor da pele tal é o certo. Sabe aquele rosinha? Bem clarinho. Ouvi que esse é o tom da pele. Não só comigo, com minhas amigas também. Você para, pensa. Quantas vezes você foi a única pessoa negra no recinto? Quantas vezes você ouviu algum comentário e brincadeirinha? Quantas vezes você teve medo de ser parado pela polícia? A gente tem que parar e pensar no que está acontecendo no Brasil. Eu vou contar um negócio aqui que eu nem gosto de lembrar muito, mas tem tudo a ver com o que eu tô falando. Uma vez eu fui numa loja bem grande, bem conhecida de pet shop, com meu namorado pra ele comprar algumas coisas do aquário dele. E nessa loja ela tava tendo uma exposição de animais para adoção. Eu lembro bem que eu me apaixonei por um cachorro que tava lá. Eu queria um outro cachorro porque eu tinha perdido um dos meus. E aí uma das moças da loja passou por trás de mim que eu tava brincando com ele. Aí eu perguntei pra ela, moça, como faz pra saber como adotar? Aí ela me apontou duas senhoras que estavam sentadas em duas mesinhas, uma em cada mesa. Uma delas estava conversando com uma senhora muito bem vestida, branca. Uma senhora de classe média. Eu naquele dia tava com um vestido bem velho, um vestido mais velhinho. Que branco, eu tenho ele ainda. E ela me apontou essas senhoras e falou, é com elas que você tem que falar nesse quesito que é adoção. Aí eu fui em direção dessas senhoras
Aqui não tava conversando com ninguém. Antes de eu falar meu nome, antes de eu dar oi, antes de eu dar boa tarde, apontou a mão assim pra mim. Você não tem porte de adotante? Eu parei assim, perguntei, por que não? Eu tenho 4 cachorros. Acho que eu posso cuidar de mais um. Ela, você tem 4 cachorros? Quais cachorros? Aí eu falei, eu tenho 3 vira-latas e eu tenho um husky siberiano. Na hora que eu falei que eu tinha um husky siberiano, ela deu uma risadinha assim de lado. Falou, você tem um husky? Seu husky é castrado? Eu falei, ainda não. Aí ela, que você é meio responsável, né, por não castrar o seu husky. Aí eu olhei assim pra ela e engoli a seco e falei, tá, mas como eu faço pra adotar? Mas ela falou, mas você não tem porte de adotante. Aí eu engoli a seco a minha segunda vez. Falei, tá bom, senhora, muito obrigada, uma boa tarde. Fui até onde meu namorado tava e falei, vamos embora, por favor. Meu namorado não entendeu. A gente pegou as coisas que ele precisava comprar, pagou. E no carro eu contei pra ele com lágrima nos olhos. Até hoje eu queria entender por que eu não tenho porte aqui adotante. Aquela senhora que tava sentada com elas tinha. Eu falei pro meu namorado que eu nunca mais entrava naquela loja e eu não entrei de novo. Foi um bagulho difícil e não foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa relacionada comigo. Uma semana depois eu encontrei um dos meus gatos, que eu tenho 7. A Wendy, que tá fazendo um alívio cômico, a última adotada. Mas pra finalizar o vídeo, quero pedir uma coisa pra vocês. Lutem contra esse tanto tipo de ações que eu falei ao longo desse vídeo. Lutem com a mesma velocidade que vocês lutam por alguns casos. E como eu falei no vídeo, em momento nenhum eu tô defendendo bandido. Na verdade, eu tô denunciando eles. Porque quando você aponta uma arma para uma criança, você vira automaticamente um bandido. Eu não tô nem aí pra sua posição. Eu não tô nem aí pra sua profissão. Lutem contra o racismo. Lutem contra o assassinato de pessoas inocentes. Apenas lutem. Pra mim não ter que fazer outro vídeo falando que 7 crianças mortas. Bom, é isso e no final desse vídeo eu dou todos os meus sentimentos, todas as minhas condolências, não só para a família do João Pedro, como para a família das outras 6 crianças que foram mortas em menos de um ano no Rio de Janeiro. Eu espero que vocês tenham conforto. Eu espero que vocês consigam continuar a vida que vocês, depois de vocês perderem seus filhos, seus netos. Eu espero que vocês possam ainda acreditar num futuro um pouco melhor. Que eu sei que é difícil. Eu sei. Mas eu espero que vocês consigam imaginar num futuro que isso não aconteça
com o filho de mais ninguém. Eu não quero que esse vídeo tenha muitas visualizações. Eu quero que esse vídeo tenha muitos pensamentos. Que a gente pare de achar normal o assassinato de crianças, o genocídio de pessoas negras. Minha nota de pesar para a família das vítimas. E Fernanda está presente. E eu espero que vocês também estejam.